Salve, salve, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Joel Machado, dando início a mais um episódio do Conexões Inerentes. E o nosso programa de hoje é sobre um assunto que tem dominado os noticiários e as redes recentemente, e com razão. Neste episódio especial, aproveitando a proximidade da COP30, que vai acontecer em Belém, no coração da Amazônia, queremos convidar você a uma reflexão sobre a trajetória das conferências do clima. Desde a primeira COP em 1995, o mundo se reúne anualmente para discutir estratégias de enfrentamento à crise climática. De lá para cá tivemos marcos importantes, mas ao mesmo tempo também fica evidente o crescimento de uma lacuna profunda entre os compromissos assumidos e sua implementação concreta. Hoje nosso objetivo é justamente refletir sobre esse percurso, entender como essas conferências surgiram, o que já funcionou, o que emperra as decisões e quais os desafios que se impõem para o futuro. Para essa conversa, recebemos dois convidados que trazem olhares complementares e fundamentais sobre o tema. Anne Alencar é diretora científica do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, tem mestrado em Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica pela Universidade de Boston e doutorado em Recursos Florestais e Conservação pela Universidade da Flórida. A Anne Alencar é uma das principais especialistas brasileiras em monitoramento do desmatamento e manejo do fogo na Amazônia, atuando há mais de 2 décadas na interface entre ciência, políticas públicas e conservação. Também está conosco Luiz Marques, historiador da Unicamp e pesquisador das crises socioambientais contemporâneas, autor de obras de referência como Capitalismo e Colapso Ambiental e Ecocídio, por uma Agricultura da Vida. O Luiz, aliás, já esteve com a gente em outro episódio do Conexões Inerentes e volta agora para nos ajudar a pensar sobre o alcance e as limitações dessas negociações. Então fica com a gente porque o episódio de hoje promete trazer um olhar atento sobre esse grande tabuleiro de decisões globais, com suas promessas, seus impasses e até onde essas conferências podem realmente transformar o nosso futuro climático. Bom, Anne e Luiz, muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria recebê-los nesse episódio especial do Conexões Inerentes sobre a COP30, né, que vai acontecer em Belém esse ano. E a ideia da nossa conversa hoje é ajudar o público, né, a entender melhor o que são essas conferências, por que elas existem e qual tem sido o papel efetivo delas, né, ao longo aí dessas 3 décadas em que o mundo tenta responder coletivamente à questão da crise climática. Então sejam muito bem-vindos. Eu quero também dar um salve aí para o Décio Semensato, meu colega aí da área de Ciências Ambientais da Unifesp, que vai estar junto com a gente nessa conversa. Bom, para a gente começar, eu queria pedir que vocês nos ajudassem a traçar um panorama histórico aí dessas conferências. Desde a década de 1990, o mundo se reúne aí anualmente nas chamadas Conferências das Partes, que são as COPs, para discutir o enfrentamento das mudanças climáticas. Foram quase 3 décadas já de encontros, né, de negociações, de promessas e acordos. Então, para situar um pouco quem está nos ouvindo, como essas conferências surgiram e qual é a função desses encontros, né, dentro do sistema internacional de negociação sobre o clima? Então, isso é uma longa história, né? Vamos fazê-la bem breve. É uma história muito interessante, de resto. Vamos dizer, se a gente quer um ponto de partida, vamos pegar Estocolmo, 1972, a primeira conferência internacional, né? Ele chamava o meio ambiente humano, né? Uma coisa meio estranha, essa expressão que eles usavam. E na época, a questão das mudanças climáticas estava apenas emergindo, estava ainda muito restrito à comunidade científica, não tinha ainda aflorado como um grande problema global fora desse círculo científico. Aí, em 83... Então, passar 10 anos depois, né, você tem toda aquela década muito complicada, que foi a década, começa com, né, o Reagan e a Thatcher, etc., mas havia uma contrapartida muito interessante. Em 83, aquele Javier Pérez de Cuellar, né, que era o secretário-geral da ONU na época, ele forma um comitê, que vai ser chamado mais tarde, Comitê Brundtland,
porque ela era coordenada por uma grande figura dessas questões todas, que era a Gro Harlem Brundtland, que tinha sido ministra do Meio Ambiente na Noruega, e depois ela foi primeira-ministra 2 vezes, depois ela virou diretora da Organização Mundial de Saúde, era uma grande figura, uma figura notável. Ela esteve no Brasil há alguns anos atrás. Está viva ainda. E ela, então, tem um comitê que ela coordena, e ela faz, então, um texto muito importante chamado Nosso Futuro Comum, né? Our Common Future. É um texto fundamental. Basicamente, esse texto, se os eleitores quiserem ter acesso gratuito na rede, é um texto de uma atualidade impressionante. Parece que ela foi escrita em 2025, 2024. Já nesse relatório se falava, então, de uma segunda conferência, que é aquela que seria, então, a Conferência do Rio de Janeiro, de 1992, no qual você, então, grande, foi a conferência mais importante do ponto de vista da presença de chefes de Estado. Acho que não me lembro mais do número, mas acho que uma coisa de 100 chefes de Estado, o número exatamente preciso eu não me lembro, mas nada antes e depois teve essa força política que teve, então, que nós chamamos aqui a ECO 92, né, que era chamado Earth Summit, né, em suma, tudo aquilo que era todo grande trabalho de 20 anos que culminou, então no Rio de Janeiro, em 1992, e nessa grande reunião de 92, que é chamada, então, de segundo, né, segundo em função da primeira que tinha sido em Estocolmo, se criam três convenções com força de tratado, porque eles foram ratificados pelos parlamentos, pelos congressos nacionais, etc., portanto, tinham força de tratado, portanto, são tratados de Estado, né, e não de governo. E essas três grandes convenções, era a primeira Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né, que entra em vigor em 94, depois tem a Convenção sobre a Biodiversidade, ou sobre a Diversidade Biológica, né, como eles se chamavam, então, e uma terceira, que era a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Esses três tratados que geraram as suas COPs respectivas. Né? A COP da Convenção da Biodiversidade já está na COP 16, porque ela é feita a cada 2 anos, e a COP da Convenção Quadro sobre as mudanças climáticas já está, então, estamos na 29ª, né? Ela é feita a partir de 1995, em Berlim, que era presidida, então, pela Angela Merkel, né? Que era, então, ministra do Meio Ambiente. Depois vai ficar essa figura histórica, acho que foi a primeira ministra mais longeva, né, da Alemanha, mas ela tinha uma grande formação, ela era uma cientista de formação, e tinha uma espécie de um guru que a orientava muito fortemente, Sheldon Huber, ele chama-se, tá vivo também, e ali que começa, então, na COP1, é que começa, então, a se colocar qual é o problema, né, qual era a questão fundamental desse tratado. Bom, eu termino só dizendo o seguinte para vocês, que qual era o objetivo do tratado, né? Está no artigo 2 dele, né? A razão de ser do tratado, né? Da Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, eu leio para vocês qual era o objetivo. O objetivo último desta convenção é alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que evite uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Né? Aí falava, esse nível deve ser alcançado num prazo X, etc, etc. Mas a grande questão era que não se sabia muito bem claramente naquele momento o que era um nível perigoso de interferência antrópica no sistema climático. E aí começa a surgir, então, a grande questão dos 2 graus Celsius, né, que finalmente foi adotada em 2009, na COP15 em Copenhague. Foi um fracasso, uma COP muito fortemente fracassada, mas que teve esse mérito, se nós podemos chamar isso, de assimilar, então, a noção de 2 graus Celsius como um nível perigoso de interferência antrópica no sistema climático. E, como nós sabemos, depois, então, em 2021, com a COP, foi em 2015 com a COP21, lá em Paris, eles falaram, então, por várias pressões, inclusive das ilhas do Pacífico, etc., houve, então, uma ideia, já havia um consenso científico nesse sentido, que 2 graus era muito. 2 graus já era muito mais do que uma interferência perigosa. Era uma interferência já que beirava a catástrofe. E, portanto, eles passaram a ideia, então, de manter o 2 graus Celsius, mas envidar esforços para um aquecimento well below, né, bem abaixo de 2 graus Celsius, tentando nos manter em 1,5 graus Celsius, que, como nós sabemos hoje, já está batendo às nossas portas. Acho que é mais ou menos essa a primeira percepção.
Acho que o Luiz trouxe bem essa história, né? Eu acho que realmente é importante a gente entender que a cúpula da Terra, que foi a Eco 92, ela surge também num momento muito forte de redemocratização, né, de vários países, e isso traz assim aquele vigor de tipo, vamos cuidar da nossa casa, né? Acho que grandes coisas, assim, os passos foram lentos, têm sido lentos até hoje, né? Então, na 30ª COP, mas eu acho que essa questão dessa meta, né, de se manter 1,5 graus, no máximo, não passar de 1,5 graus, em média, né, acima, né, da média do período industrial de temperatura, é super importante como meta, né, e como o Luiz falou, eu acho que algumas coisas a gente conseguiu de lá para cá, né, o próprio protocolo de Quioto foi importante no processo, ele foi a tentativa de chamar os países para realmente um acordo vinculante, ou seja, ele disse, né, os países realmente tinham que estar ali dizendo que eles iam fazer por força juridicamente. Aí tivemos o Acordo de Paris, que colocou ali, já não foi vinculante, mas os países colocaram as suas metas, né, para alcançar aí, ou para não passar dessa meta de 1,5 graus. A partir daí a gente tem tido cada vez mais, saindo um pouco mais, ou não saindo somente, mas deixando um pouco mais o tema da mitigação, ou seja, o que a gente pode fazer para deixar de emitir, né, mais gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, a gente abrindo cada vez mais espaço para falar de adaptação, né, estratégias de adaptação. Então, acho que foi a partir da COP do Egito, talvez, ou um pouco antes, que esse tema começou a ter um forte apelo, até porque a gente já começou a sofrer de uma forma muito pragmática os impactos das mudanças climáticas, muitos eventos extremos. Então, onde nós estamos agora, na COP de Belém, né, que é a COP 30, é a COP que vai revisar as NDCs, assim, vamos dizer, que os países são chamados para ressubmeter novas NDCs, novos compromissos para redução de emissões. Então, estamos aí, a gente já viu que as NDCs que foram submetidas, né, que esses compromissos dos países que foram submetidos anteriormente, eles não eram suficientes para conseguir manter a temperatura da Terra abaixo desse 1,5 graus, e agora a gente tem que ser mais ambicioso ainda nessa nova submissão. Só que isso está acontecendo em um mundo onde o multilateralismo está muito enfraquecido, né, em um mundo onde a gente está passando aí por guerras, onde as pessoas não estão querendo colocar o dinheiro em meio ambiente porque estão querendo investir em guerra, em proteção, enfim, e é onde realmente cada um quer pelo menos conseguir arcar com as consequências dessa crise climática nos seus próprios países. Então, tipo, o comprometimento de apoio com recursos para essa agenda está sendo cada vez mais difícil. E o principal bode na sala, assim, né, é a questão dos combustíveis fósseis, que, de fato, é a principal fonte de gases de efeito estufa do mundo, e fonte de emissões, e que a gente tem que realmente ter uma saída para isso, né? Dentro desse histórico breve histórico que vocês deram para a gente, né? Então, vocês mencionaram, né, o início lá na Alemanha, mas realmente Kyoto e Paris foram dois que ficaram na memória das pessoas, né, e do público em geral. Tá claro onde a gente teve alguns avanços e também impasses, mas eu queria saber, assim, como foi o papel do Brasil durante essa série de COPs, e inclusive para a resolução desses impasses ou para a proposição de ideias e ações
que realmente fizessem a gente avançar nesse aspecto das mudanças climáticas e aquecimento global? A gente sabe que o Brasil ele tem uma diplomacia muito ativa, enfim, muito atuante nessas convenções, e eu acredito que dos grandes temas que, assim, muito também por causa do Brasil veio à tona, foi o tema que a gente chamava ali no início da década de 2000 de redução compensada, né? Ou seja, trazer as florestas para essa discussão, porque antes era uma discussão muito ligada aos combustíveis fósseis, claro, e a perspectiva de restauração, né? Mas trazendo o não desmatamento para a convenção foi um processo, e esse processo começou lá atrás com essa ideia da redução compensada, né, e que virou, alguns anos depois, virou o REDD, né, que significa redução de emissões do desmatamento e degradação. Então, o Brasil ele tem um destaque nesse tema, porque o Brasil tem a maior floresta tropical, porção de floresta tropical do mundo, né, na Amazônia, e essa é uma discussão que ela se arrastou por muitos anos, desde então, né, dentro do artigo 6. Enfim, para além disso, o Brasil tem se colocado bastante nessa agenda também, agenda de adaptação, mas mais recentemente. Então, quando a gente olha para a matriz de emissões do Brasil, e aí é muito clara, né, que o Brasil ele é o 5º ou 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo, dependendo se a gente considera os países da União Europeia como uma só fonte, mas é o primeiro em mudanças de uso da terra, em que as emissões são prioritariamente por mudança de uso da terra e principalmente o desmatamento, ou seja, a conversão de, vamos dizer, cobertura vegetal de alto carbono para cobertura vegetal de baixo carbono. Então, nesse contexto, o Brasil ele tem essa missão, que é uma missão de realmente reduzir suas emissões pela redução do desmatamento, e a segunda fonte de emissão a segunda maior fonte de emissão do país é o trato com a agricultura e a pecuária, né? As práticas agropecuárias, principalmente o tamanho do nosso rebanho bovino. Também é outro ponto aí que coloca o Brasil nesse 5º lugar, né? E eu acho que a diplomacia brasileira tem avançado bastante nessas perspectivas, né, de como colocar esses limites, mas também se proteger o Brasil nesse contexto. E aí, outros detalhes o Luiz deve saber melhor que eu. Não é exatamente o que a Ana está dizendo, né? Quer dizer, veja, se você pegar e ler o Acordo de Paris, de 2015, tem uma única frase. Fala assim, nós encorajamos os países a diminuir o desmatamento. Ponto. É um pouco mais que isso, tá? Mas basicamente pode-se reduzir essa frase. Então, toda a questão das emissões por queima de combustíveis fósseis, ficou para o centro da cena, e aí tem uma frasezinha lá que alguém colocou lá, põe aí, porque desmatamento é ruim também. Eles fizeram aquela frase ali, entendeu? Então, como o Brasil era um país que não tinha, ao longo dos anos passados, é um país que não tinha, como disse a Anne, uma matriz energética muito baseada em hidrelétricas, e nós vendemos ou compramos a ideia de que as hidrelétricas são fontes renováveis de baixo carbono, que é longe de ser altamente discutível, pelo menos. O Brasil, então, entrava como uma figura bastante, vamos dizer assim, aparecia bem na fotografia, porque a questão do desmatamento era uma questão que não estava na linha de frente. Aconteceu um fenômeno bem interessante, sobretudo a partir de Glasgow. Em 2014, já vejo que em 2014 existe aquele acordo de Nova York para a redução do desmatamento, do qual o Brasil não participou. A Dilma, então, naquela época, falou, não tem sentido nós participarmos disso, porque nós temos a maior floresta do mundo e não nos consultaram. O que foi uma infâmia,
E em 2021, então, na COP de Glasgow, houve, então, esse famoso acordo, né? Esse acordo muito importante, que foi feito em Glasgow, que era acordo do qual o Brasil participou, né? Do qual o Brasil participou, que se chamava Declaração dos Líderes sobre as Florestas e Uso do Solo, COP26, né? Em Glasgow. A ideia, então, fortaleceremos nossos esforços comuns para conservar as florestas, etc, etc. E aí, então, a partir de 2021, você tem claramente uma situação, uma reversão muito importante, porque de 2021 para cá, o desmatamento continua muito fortemente, nós estávamos em pleno, né? Estávamos em pleno Bolsonaro, o desmatamento aumentando muito fortemente. Depois, nós chegamos, então, em 2024, com dados do MapBiomas, de resto, né? A área queimada no Brasil cresce 79% em 2024, né? 30,8 milhões de hectares, 308 mil quilômetros quadrados. A maior área queimada, isso eu estou citando o MapBiomas, a maior área queimada registrada desde 2019 pelo Monitor do Fogo. Então você vê claramente em que aí o Brasil entra numa situação muito delicada, porque de um lado, o desmatamento, sobretudo por causa dos incêndios, né, porque há uma diminuição do desmatamento por corte raso, pura e simplesmente, com o Lula, mas os incêndios são enormes, né, são enormes na Amazônia, são enormes no Cerrado, e em 2020, 22 e 23, no Pantanal, o Pantanal é consumido pelo fogo. Só os incêndios de 2020 no Pantanal matam 17 milhões de vertebrados, segundo um trabalho que foi publicado naquele momento. Então, é um ecocídio excepcional. E aí o Brasil entra, então, na COP28, né, a COP de 2023, ali em Abu Dhabi, numa situação muito favorável. Lula entra ali com uma situação muito favorável. Claro, tinha vencido as eleições, o Bolsonaro era o grande carrasco da floresta, com toda razão, né? Podemos chamar de coisas bem piores, inclusive, e, portanto, ele entra com um capital político muito importante. E o que o Lula faz nesse momento? O Brasil entra como na OPEP Plus, né? E ganha, então, nessa COP, ele ganha, então, não tem um nome, o fóssil de ouro, uma coisa assim, é um troféu, né? Fóssil do dia. Como é que chama? Fóssil do dia. O fóssil do dia, exatamente, né? Ele ganha, então, esse prêmio que é o fóssil do dia, porque ele entra, portanto, numa situação muito favorável e sai numa situação muito, muito desfavorável, né? E no dia seguinte do término dessa COP, ele faz o famoso leilão do fim do mundo, que era um leilão de enormes porções de lotes de exploração de petróleo na plataforma continental brasileira. E, por sorte, ele não teve uma grande demanda naquele momento, porque havia, inclusive, lotes que estavam ali nos lugares muito protegidos, inclusive em Fernando de Noronha, perto de Fernando de Noronha. Então, hoje o Brasil entra na COP30 com uma enorme desmoralização. No meu entender, posso estar enganado, mas acho que ele entra numa COP que está muito pouca credibilidade, por decorrência dos fracassos sucessivos, e ele entra como um anfitrião que não tem nada a oferecer, né? Que ele tem uma situação, tem um documento consignado pelo ministro Alexandre Silveira, do Ministério das Minas e Energias, no qual ele diz, estou citando quase verbatim, o Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, e nós queremos chegar em 2029, que de resto é um delírio completo, em 2029 você jamais conseguiria fazer isso, mas o que importa é a intenção. Nós queremos chegar à posição de 4º maior produtor de petróleo no mundo. Ou seja, passarmos de uma produção de alguma coisa por em torno de 3 milhões e alguma coisa milhões de barris de petróleo por dia para 5 milhões de barris de petróleo por dia, o que nos colocaria, então, numa posição que seria, após os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, seria o Brasil. Quer dizer, um país que tem essa ambição consignada num documento oficial do Ministério das Minas e Energia, não é um diz que diz, não foi no corredor do Ministério, é um documento que tem essa ambição, evidentemente, e que tem toda a questão agora da exploração do petróleo na margem equatorial, e sobretudo na famosa lote lá 59, do Amazonas, é um país que entra completamente numa contradição aguda, antagônica entre aquilo que ele diz e aquilo que ele está fazendo. Então eu tenho uma avaliação francamente negativa da posição do Brasil em relação a esse tratado. Bom, agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o papel da ciência, né? A ciência
tem um papel fundamental aí, tanto na produção aí de dados, né, que embasam todo esse conhecimento e as decisões que são tomadas também nas COPs, né, quanto na pressão para que elas avancem. Eu queria saber como vocês veem o papel da ciência brasileira nesse debate sobre o clima nesse debate global, né? Vocês acham que as nossas pesquisas têm contribuído mais para compreender os impactos aí locais e regionais, ou ela já está inserida em análises de alcance global? E olhando também para frente, que caminhos que a ciência brasileira precisa trilhar, né, para fortalecer a sua contribuição nesse tema que é tão importante, tão decisivo? A minha impressão é que a ciência brasileira, primeiro que a ciência brasileira ela se destaca dentre muitos países, né, incrivelmente com o pouco de investimento que temos. Assim, muitos cientistas brasileiros no painel do IPCC, por exemplo, produzindo ciência de ponta, principalmente relacionada às ciências da Terra, e publicando nas melhores revistas aí, na Science, na Nature. Temos, de fato, o Brasil, ele tem ajudado bastante nessa discussão, principalmente dos impactos, né, das emissões de gases de efeito estufa, papel da Amazônia, enfim, né, e o papel da Amazônia não só nas emissões, mas também como, vamos dizer, como uma forma de trabalhar nas próprias remoções e no próprio resfriamento, né, contribuição para o resfriamento do planeta, enfim, né, no balanço de energia do planeta. Então, isso tudo é um resultado da ciência brasileira. Então, a gente tem contribuído. Eu vejo, por exemplo, naquilo que a gente interage mais, né, no IPAM e dentro da rede Mapbiomas, a produção de dados que nós temos, dados espaciais, ela é invejável por muitos países, né, e dados de qualidade, com uma acurácia alta, boa, em que a gente tem a capacidade de entender esse processo de mudança de uso da terra e para aonde está o carbono, né? Então, eu acredito que a ciência brasileira tem apoiado muito essa discussão, né? E principalmente apoiado aqui no nosso país. E temos levado isso para outros países do mundo. Agora, eu acho bem impressionante a gente conseguir fazer o que a gente faz com ainda pouco investimento que temos, né? Eu acho que se a gente tivesse aquele investimento, né? Nem vou citar mais os Estados Unidos, porque agora eles estão tendo um retrocesso aí no processo. Mas se a gente consegue bater essa bola só tendo uma chuteira qualquer, imagine se a gente tivesse uma super chuteira. Eu acho que realmente o Brasil ele se destaca, né? Ele se destaca com um pouco que consegue. Eu subscrevo completamente o que diz a Anne. Eu, não sendo cientista, eu me sinto muito à vontade para falar bem da ciência, porque eu não estou falando bem de mim. Então, eu acho notável, né? Quer dizer, o Brasil tem em primeiro lugar, que a Anne disse que é muito, muito assim, central, é a mensuração. Nós conseguimos ter níveis de mensuração muito precisos, com uma tradição já muito grande, com satélites desde 1988, no caso do INPE, e com uma interação muito grande também com o Global Forest Watch, com ali a Universidade de Maryland. Então há uma interação muito grande. No caso, por exemplo, do trabalho que a Luciana Gatti faz no INPE, que já vem de um trabalho muito importante de mensuração dos fluxos de carbono na Amazônia, a partir de uma contribuição inicial do NOAA, né, o National Oceanic Atmospheric Administration, mas o Brasil incorporou esse enorme equipamento, vamos dizer assim, científico, e tem hoje um nível, portanto, como dizia a Anne, então, de acurácia nas mensurações muito importantes. Eu acho que há um elemento que é extremamente interessante no Brasil, e que se explica muito facilmente, dada a riqueza biológica do país, que é a ciência da biodiversidade no Brasil. A ciência da biodiversidade no Brasil é de ponta. Ela disso desde se falava já, vários congressos nacionais, o Brasil
é o país com o maior número de primatologistas, por exemplo. Quer dizer, se for um congresso de primatologia no Brasil, no mundo, o Brasil está com uma posição extremamente... E não por outra razão. Os primatas estão aqui, estão ali em Madagascar, mas basicamente, onde que estão os primatas? Estão exatamente, o Brasil é o país com o maior número de primatas do mundo, né? Então, tudo aquilo que diz respeito à biodiversidade, o Brasil ocupa uma posição central. Na questão das mudanças climáticas, a minha experiência, vindo da Unicamp, é menos positiva. No sentido que não existe linhas de pesquisa sobre mudanças climáticas, por exemplo, no Instituto de Física da Unicamp. O que me parece uma deficiência. O Instituto de Física da Unicamp é um instituto de grande reputação, né? E, entretanto, não há uma linha de pesquisa, nem existe. Eu não posso nem dizer que talvez ela esteja agora em formação, porque alguns estudantes começaram a se interessar por isso, mas não tinha nem orientadores com experiência nessa área. Então, aí nós estamos fora da universidade estrito sensu, estamos no INPE, estamos em instituições de pesquisa que não são especificamente universitárias, mas são a ciência do Brasil. Então, eu vejo uma certa lacuna na universidade, propriamente dita, mas as questões estão fora da universidade, estão claramente em interação com a universidade, mas não são instituições sediadas na universidade, o que me parece um pouco estranho, né? Porque se você pegar a comparação exatamente com a questão da biodiversidade, onde você tem os institutos de biologia extremamente poderosos no Brasil, e não nos institutos de física. E na questão da poluição, também o Brasil tem uma enorme, toda a questão da interação entre poluição e saúde pública, o Brasil também tem muita proficiência. Bom, como brasileiros, nós sabemos assim que o nosso país tem realidades ambientais e sociais bastante diferentes. E muitas vezes até mesmo dentro de uma cidade, ou até de um bairro, a gente observa, né, essas grandes diferenças. Agora, quando a gente fala de Brasil, e principalmente no exterior, que vem na cabeça de todo mundo é a Amazônia, né? A Amazônia, a floresta amazônica. Agora, nós produzimos, a ciência produz dados muito relevantes, sem dúvida, para a Amazônia, para a biodiversidade da floresta e o papel da Amazônia na estabilidade climática, o funcionamento climático do planeta. Agora, e os outros biomas e essas outras realidades sociais brasileiras, elas também estão abrangidas no mesmo nível ou, de certa forma, a Amazônia ofusca até mesmo a geração de dados para o restante do país, né? Bom, esse é um bom ponto, assim, quando, às vezes, você fala o nome da capital do país, ninguém sabe o que é, onde fica, mas você fala em Amazônia, todo mundo sabe, né, o que existe a Amazônia. E realmente foi um nome, enfim, é até difícil para outros países outros biomas, né, conseguirem a atenção que a Amazônia tem, apesar de serem tão importantes para o Brasil também, né. Então, de fato, é uma dificuldade que a gente tem que vencer, porque esses biomas são super estratégicos, o Cerrado mesmo, o próprio Pantanal, né, a Mata Atlântica, que já foi tão judiada, o Pampa, Caatinga, e realmente a gente tem que pensar em como a gente pode realçar a sinergia entre esses biomas para que a gente consiga, pelo menos internamente, né, no Brasil, ter uma ascensão aí dessas pautas, né, dessas pautas de proteção desses ecossistemas que estão até bem mais ameaçados do que a própria Amazônia. Então, se a gente pegar do ponto de vista internacional, não há dúvida nenhuma, né? É claro que a Amazônia provavelmente as pessoas nem sabem o que é o Cerrado, o que é a Caatinga, o que é a Mata Atlântica fora do Brasil. No Brasil há também um desnível importante, né? Não tanto do ponto de vista da tradição científica, acho que não, existe uma tradição de estudos sobre a Mata Atlântica que é muito importante, sobretudo porque, né, é um ambiente onde estavam as primeiras universidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, etc. Então ali havia um interesse muito grande, esse Recife, né, onde havia, portanto, um interesse muito grande em trabalhar então há um lastro de conhecimento científico sobre o desmatamento na Mata Atlântica, que é muito importante, pensar também em ONGs como o SOS Mata Atlântica, que é
Me lembro, né, acho que talvez a primeira ONG que eu tenho ouvido falar na minha vida, na minha juventude, era a SOS Mata Atlântica, né? Então tinha essa tradição no Brasil. Do ponto de vista das políticas públicas, aí eu acho que existe realmente um desnível muito elevado, né? Então, o fato de que, por exemplo, haja uma proteção, pelo menos uma proteção teórica, legislativa, de 80% nas propriedades fundiárias da Amazônia que devem ser conservadas, e ao contrário, apenas 20% ou 30%, dependendo da região, posso estar enganado, a Ana vai me corrigir, mas acho que é 20% em geral, por exemplo, no Cerrado, é um escândalo. É um escândalo. O Cerrado, quer dizer, toda vez que o Brasil, em termos de política pública, conseguiu uma certa proteção da Amazônia, ele rifou o Cerrado. Né? Ele rifou o Cerrado e disse, bom, então vamos dar o Cerrado para o agronegócio para ver se a gente segura um pouco a Amazônia. E isso é um erro estratégico de política pública muito importante. A gente, né, todo mundo está cansado de saber, certo, que o Cerrado é um bioma, é o segundo bioma maior do Brasil, tem 2 milhões de quilômetros quadrados, é o chamado berço das águas, 6 ou 8, não me lembro mais, bacias hidrográficas fundamentais, o Rio São Francisco, Paraná, etc., estão ali, têm as suas nascentes no Cerrado. Então, há um desnível muito importante em relação a isso. E a Caatinga também, e o Pantanal, que é um pequeno, né, nas dimensões do Brasil, o Pantanal é um pequeno bioma, mas ele é um dos biomas mais ricos em termos biológicos do mundo, em termos de quantidade de pássaros, de peixes, etc. É uma maravilha, certo, o Pantanal, e ele, entretanto, está sendo realmente destruído. A própria Marina Silva falava, né, nós vamos perder o Pantanal até o final do século, e o Carlos Nobre diz, não, até 2070. Eu, aqui do alto da minha insignificância, diria bem antes de 2070, porque no nível que nós estamos, e como o Pantanal é um bioma muito pequeno, ele é muito vulnerável, né? O nível de interferência antrópica no Pantanal hoje é brutal, né? Sobretudo a partir dos incêndios, né? Conversão de vegetação nativa em pastos, em pastagens, é um massacre. O Pantanal está sendo massacrado. E não há um sobressalto, digamos assim, das políticas públicas e da sociedade brasileira em relação a isso. Todo mundo adora o Pantanal, né? Mas na verdade não está vendo, isso não se traduz em política pública. Talvez assim, no imaginário popular, a gente, e na imprensa, a imprensa veicula dessa forma, né? Parece que só a Amazônia merece a proteção nesse aspecto de mudanças climáticas e de mitigação dos efeitos, né, do aquecimento global. Mas, de fato, a gente esquece dos manguezais, a gente esquece de todo o nosso ambiente marinho e esses outros biomas terrestres que ficam aí, parece que eles não têm importância ou o mesmo nível de importância da Amazônia, né? A convenção, às vezes, ela leva, ou tem levado, muito para a questão do carbono. E aí, realmente, quando você fala do carbono, realmente a Amazônia ela se sobressai. Só que agora a gente tem uma oportunidade, e que, na realidade, esses outros biomas estão sendo bastante afetados, é de falar sobre a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade desses biomas e o impacto que isso tem para as pessoas. A gente está falando da Amazônia, mas grande parte da população brasileira não está na Amazônia, né? Está realmente dependendo das águas aí do Cerrado, está vivendo ali, né, na costa brasileira, ali na Mata Atlântica. Então, eu acho que quando a gente traz para essa discussão, trazendo para a discussão da convenção novamente, né, da Convenção de Clima, a questão da adaptação, perdas e danos, né, e da questão da vulnerabilidade, da justiça climática, a gente tem uma oportunidade aí de inserir esses biomas também na discussão, porque, de fato, como o Luiz falou, por exemplo, Pantanal, a gente viu nos dados do MapBiomas, mais de 60% do Pantanal foi queimado, pelo menos uma vez nos últimos 40 anos. Perdeu grande parte aí da superfície de água, imagina, é um ambiente, é uma wetlands, né, é um ecossistema que se alaga, né, de tempos em tempos, então, e você tem uma perda da superfície de água ao longo do tempo muito drástica,
E fora que o desmatamento do cerrado também impacta as cabeceiras, né, dos rios que vão e alimentam o Pantanal. Então, isso é um exemplo aí que a gente está dando. Então, acho que a questão das mudanças climáticas e o impacto dessas mudanças nesses biomas que são mais vulneráveis, porque já estão menos protegidos, como o Luiz falou, né, pela lei, e que já foram muito ocupados, etc., realmente tem uma chance aí da gente incorporar essa discussão de clima e que vai para muito além da Amazônia. Eu queria só ressaltar um elemento que é o seguinte, GG. Nos famosos 17 países megadiversos em termos biológicos, o Brasil é o primeiro em termos de espécies endêmicas. É o primeiro, e 5 são amazônicos, desses 17, 5 são amazônicos. Então, o Brasil é o país biologicamente mais rico do mundo. Quando você pega, a última agora, saiu agora dia 10 de outubro, está havendo uma reunião lá do IUCN, da União Internacional de Conservação da Natureza, lá nos Emirados Árabes Unidos. Vai acabar agora, acho que dia 17. E aí emergem uma série de dados. O último dado que saiu agora em outubro, portanto, da lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção, 35% das espécies avaliadas, se vocês quiserem eu dou um número preciso para vocês, são 172.620 espécies avaliadas. 48.646 delas estão ameaçadas de extinção, em níveis variados, desde vulneráveis, ameaçados e criticamente ameaçados, dos quais o Brasil teria que ter a maior interesse nisso, porque nós somos o país biologicamente mais rico do mundo. Eu não tenho exatamente os dados, mas eu tenho absoluta certeza que grande parte dessas espécies ameaçadas de extinção, nessa última avaliação, a IUCN colocou 3.000 espécies novas na lista vermelha, mais 3.000 espécies. Claro que ela aumentou também o número de espécies avaliadas, mas a porcentagem anterior era 28% das espécies ameaçadas, agora passou para 35.000 espécies ameaçadas de extinção. Então, o Brasil teria que estar com uma política extremamente ativa, proativa, no sentido de preservar aquilo que é o seu patrimônio único, entende? Está no ápice dessa questão, e o interesse dos governos em relação a isso é muito, muito, muito deficiente, para não dizer nulo, porque se você pegar o caso da política brasileira, declaração recente do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Brasil gasta 158 bilhões de reais por ano em renúncia fiscal para o agronegócio. Um país não pode ter uma política que se diga minimamente responsável do ponto de vista da biodiversidade e incentivar nesse nível completamente escandaloso de renúncia fiscal de 158 bilhões de reais por ano para o grande problema do Brasil. Se você pegar as questões, a Ana estava dizendo, soma o desmatamento mais a agropecuária. Nós temos alguma coisa da ordem de 75% das emissões brasileiras, emissões líquidas brasileiras, de gás de efeito estufa, provém de um setor econômico chamado agronegócio. Não existe nenhum país do mundo onde você tem 75% das emissões, certo? Então isso nos colocaria numa posição muito vantajosa, porque se nós tivéssemos claramente uma transição vigorosa, real, efetiva para uma agricultura genuína, porque agronegócio não é agricultura, não produz alimentos, produz commodities para o mercado externo. Soja, 80% da soja vai para fora. Então, o país está mergulhado numa contradição fundamental, porque ele é ao mesmo tempo o mais rico do ponto de vista biológico e o que mais destrói esse patrimônio. E há muito pouca consciência política disso no sistema político brasileiro, acho, inclusive na esquerda. Né? Então, vocês trouxeram pontos importantes aí, né, sobre os impactos nos biomas, né? A Anne já até comentou um pouquinho sobre os impactos na vida das pessoas, né, em termos dessa questão da justiça climática, né? Porque essas mudanças climáticas, embora elas sejam globais, elas têm consequências muito diferentes, né, dependendo do lugar, da posição social, econômica dos países, né, das pessoas.
E aí eu acho que, naturalmente, aí tem uma questão importante que é, e eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre esse conceito aí de justiça climática nesse cenário, né? Tanto no presente quanto pensando no futuro. E na análise de vocês, os países, né, em geral, eles enxergam esse conceito de justiça climática da mesma forma? Eu acho que você trouxe um pouco na sua fala o que é a base, né, do conceito de justiça climática, que nem todo mundo é afetado da mesma forma pelos problemas causados, né, decorrentes das mudanças climáticas. Então, alguns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos. E essa desigualdade nos impactos, né, não só nos impactos, mas na capacidade de sair deles, de lidar com as questões, né? Então, isso quer dizer, isso está no âmbito da justiça climática. Então, como que num mundo onde os eventos extremos, né, os impactos das mudanças climáticas têm gerado caos, como que a gente reduz esses impactos ou reduz o sofrimento dos mais vulneráveis. E aí, quando a gente fala de mais vulneráveis, a gente fala de mais vulneráveis em qualquer lugar, né? Desde os povos indígenas que estão lá na floresta, tendo ali o seu rio secando, portanto, água muito quente, portanto, peixes morrendo, portanto, água ficando podre, eles não conseguindo, não tendo nem o que comer, nem o que beber, nem o transporte para ir para algum lugar ou para receber alimento de um outro lugar. E esse é um aspecto importante, né, da justiça climática, assim, ou as comunidades rurais que estão perdendo ali, os agricultores familiares estão perdendo sua safra e não tem seguro na sua produção, aí ficam sem o que comer, ou as populações urbanas, né, ali na periferia das cidades, sofrendo com alagamento, ou uma seca, né, muito forte, e tendo problemas aí com as ondas de calor. Isso está no escopo da justiça climática. E aí eu acho que isso implica muito na perspectiva da gente entender esses problemas em forma de cascata, como eu dei o exemplo ali dos indígenas, né, que uma seca severa causa toda essa corrente, nessa cadeia de problemas, e tentar realmente interferir para que, quando já vier a próxima seca, a gente já saber o que fazer, quais são os pontos, aonde levar a comida, como trabalhar a potabilidade da água, né, como fazer que a água fique potável ali, e, enfim, dar as condições para aquele povo que já é tão vulnerável, ficar ainda mais vulnerável nesses momentos de eventos extremos. Então, eu acho que vai por aí um pouco esse conceito e aquilo que a gente precisa fazer. A gente tem que ter política para isso. E a gente não tem. É isso. A gente está começando, eu acho, na minha visão, começando a entender quais são os impactos dos impactos decorrentes desses eventos extremos, para que a gente consiga até se planejar no que fazer quando eles ocorrerem novamente. Em 72, né, os países tinham uma enorme resistência, os países daquela época se chamavam do terceiro mundo, né, essa expressão saiu de moda. Os países do terceiro mundo tinham uma enorme resistência, naturalmente, a ter qualquer restrição ao desenvolvimento industrial, e, portanto, a questão da poluição, que na época a questão da poluição se colocava da mesma maneira que hoje se coloca, mas hoje a centralidade está muito mais na questão climática e na perda de biodiversidade. E, de forma geral, então, né, o básico da questão da justiça climática é o fato que os países e as sociedades e as camadas sociais que menos contribuíram para a mudança climática são aquelas que estão mais expostas aos efeitos dessas mudanças, né? Então, se você pegar como métrica, então, os países que mais emitem gases de efeito estufa, historicamente, ou nos últimos 10 anos. Então, isso é um lado evidente, né? É evidente que esses países mais pobres têm muito menos condições de se adaptar, de criar infraestrutura de adaptação, por exemplo, a elevação do nível do mar, para secas, coisas do gênero,
e, portanto, eles estão expostos muito mais rapidamente, com muito mais, vamos dizer, muito mais drasticamente do que os países setentrionais. Isso posto, e aí a questão da justiça climática está bem definida, não há dúvida nenhuma em relação a ela, etc. Agora, a gente tem uma certa tendência a achar que os países setentrionais estão ao abrigo, ou estão mais ou menos ao abrigo desses impactos, e eles não estão, muito pelo contrário. De certa maneira, é claro que os países pobres e os pobres dos países ricos estão muito fortemente, mais rapidamente atingidos, mais imediatamente atingidos, mais gravemente atingidos, etc. Mas os ricos dos países ricos e os ricos dos países pobres, eles vêm em seguida. E eles não entenderam ainda que eles estão na fila, e eles estão bem próximos de serem aqueles que serão brutalmente golpeados. Se vocês pegarem um caso, por exemplo, de uma cidade como Lytton, lá no Canadá, em 2021, Lytton pegou fogo completamente. Era uma pequena cidade, mas com uma temperatura de 49,6 graus Celsius, coisa que nunca chegou no Brasil. O Brasil, o máximo que nós tivemos até agora foi 44,8, eles tiveram 5 graus a mais do que nós. Isso numa latitude muito mais elevada, tá certo? Lá no Canadá, em British Columbia. Então, se vocês pegarem essas sociedades que são mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, que têm um capitalismo mais maduro, etc., etc., essas sociedades estão tão condenadas quanto os países pobres, apenas que elas vão na segunda sessão, né? Elas vão logo depois. Mas em 2000, a Europa, por exemplo, é o continente que mais rapidamente se aquece no mundo. Ela se aquece o dobro da média global. E, portanto, eles estão já com um nível de impacto muito, muito grave. Né? O rio Loire secou, o rio Pó secou, o rio Loire na França, o rio Pó na Itália secaram, o que aconteceu na Espanha. A Espanha está num processo de inviabilização enorme, né? De desertificação muito grande, de perda de viabilidade agrícola, etc. Então, sim, injustiça climática, óbvio, mas isso não significa que os países que estão melhor posicionados hoje estarão bem posicionados amanhã. Não estarão bem posicionados amanhã. Eles são tão azarados quanto nós. O caso dos Estados Unidos é outro caso, claro. E assim, pensando nessa questão da justiça e no que é justo, no que não é justo, a gente também pensa na atribuição de responsabilidades, mas não só aquela que remete assim, à responsabilidade sobre a causa do aquecimento, da intensificação do aquecimento, mas a responsabilidade em mitigar os efeitos, pensando que eles vão acontecer mesmo, né? Estamos nesse caminho, então precisamos mitigar os efeitos. E isso implica em financiamento. Sobretudo os países mais ricos, para os nossos ouvintes até entenderem, saberem como que eles estão se comportando em relação a essa responsabilidade financeira sobre a mitigação dos impactos do aquecimento global, e também os setores privados, porque muitos setores privados são até maiores do que muitos países, né? Muitas empresas são maiores até economicamente do que vários países. Como esses dois aí têm se comportado na questão do financiamento? Pessimamente. Uma única palavra define isso. Para começo de conversa, toda essa ideia de transferência, por exemplo, dos famosos 100 bilhões de dólares, etc., mais de 65% desses 100 bilhões de dólares foi na forma de financiamento, de empréstimos, e não de transferência de recursos. Saiu um trabalho agora bonito sobre isso, da Oxfam. Se vocês pegarem a questão do próprio trabalho deles em relação a eles próprios, por exemplo, existe o Acordo Verde da Europa em 2019 e 2024. Ele foi liquidado. Então, a Europa está num processo de regressão do ponto de vista das políticas públicas ambientais dela, num nível que não podemos dizer que seja muito melhor que o Brasil. Não está. O caso dos Estados Unidos, então, aí é caricatural. Se vocês pegarem o que a Europa está fazendo, ela está colocando agora, o plano dela é transformar num acordo vinculante, aumentar para 5% dos orçamentos dos seus países para defesa, né? Ou seja, para orçamentos militares. Hoje, o mundo hoje tem um gasto, segundo o CIPRE, né? O CIPRE é o Stockholm International Peace Research Institute. Mostra que no ano de 2024 houve 2,78, mais de 2,7 trilhões de dólares que foram carreados para as despesas militares. Se você comparar isso com as políticas, com os investimentos que foram feitos em termos de políticas públicas para
mitigação e adaptação é peanuts, não quer dizer nada, certo? Nós estamos falando em 2,7 trilhões de dólares e são várias ordens de grandeza a mais do que aquilo que está sendo gasto, por exemplo, em mitigação e adaptação, etc. Não está. Então, os países ricos, que em princípio deveriam carregar recursos, seja para diminuição dos danos, né, como saiu na COP do Egito, como na questão de transferência também de tecnologia, etc., etc. Na verdade, o que está acontecendo é que a COP30 está virando um grande balcão de negócios, através do TFFF lá, tá certo? Que é uma forma de mercado de carbono para florestas, em que eles dão $4 por hectare, isso é completamente ridículo, certo? E virou, é claro, então, uma questão de transferir para a área dos negócios uma questão que não é, para a qual o mercado não foi desenhado. O mercado pode ter todas as qualidades, todos os defeitos do mundo. Mas uma coisa para a qual ele não foi feito foi para resolver um problema climático. Certo? É como se pedir que uma bananeira dê peras. Ela não vai dar peras, ela não foi pensada para isso, ela não foi desenhada para isso, a razão de ser do mercado não é combater a mudança climática. A razão de ser do mercado é fazer uma precificação ótima das mercadorias. Ótimo entendendo aquilo que nós podemos entender dentro de um mercado muito assimétrico, com grande monopólio, etc., mas uma precificação que atende os interesses dos agentes do mercado. Os agentes do mercado não têm interesse nenhum em combater as mudanças climáticas. Ora, as políticas públicas pensadas hoje para combater a mudança climática e para combater a perda de biodiversidade não estão, em hipótese alguma, trabalhando no sentido de resolver o problema. Estão tentando transferir esse problema para o mercado, e o mercado não é, por definição, capaz de resolver esse problema. Luiz colocou uma coisa que é muito interessante, né? Que acho que não foi agora que ele colocou, um pouco mais cedo. Ele falou que ele não vê assim, um país tão rico, por exemplo, como o Brasil, né? Do ponto de vista da biodiversidade, e a gente tem aí um Congresso acabando com a legislação ambiental e literalmente queimando, né, esse recurso que é um recurso muitas vezes desconhecido, que é o da biodiversidade. E eu vejo que no mundo, né, ou seja, o mundo está sofrendo com os efeitos dos eventos climáticos extremos e os países estão tendo que lidar com essa nova onda de que o meio ambiente prejudica a economia. Então, a gente está vendo isso, né, em vários países da Europa, que as regras ambientais, elas começam a ter um impacto sobre o que as pessoas pensam do coletivo, né, do bem comum. E isso acaba gerando um problema para todo mundo mesmo. Como sair desse lugar, né, em que o meio ambiente ou as questões relacionadas ao clima deveriam ser a prioridade de todos os países, está ficando naquela agenda que é aquela agenda dos ecochatos, né? E isso, de fato, só atrapalha todo o processo. A gente quer, hoje, envolver o mercado nessa discussão, precificar, né, os serviços ambientais para que o mercado consiga se envolver nessa discussão, para ver se a gente acha uma saída. Mas a saída, de fato, ela é a gente perceber que estamos dando tiro nos próprios pés, né? Porque, de fato, sem meio ambiente, sem as florestas da Amazônia, a gente não tem chuva para o agronegócio. De fato, não tem. Sem o cerrado em pé, a gente não vai ter água para beber, basicamente, em grande parte das cidades brasileiras, né? Então, de fato, essa conciliação entre esse entendimento do papel da natureza, dos ecossistemas, seus serviços, enfim, como uma questão de todos, eu acho que é o paradigma e o desafio que a gente tem que enfrentar. E eu não vejo, a gente só está retrocedendo nessa linha, né? A gente está cada vez pensando mais no umbigo e pensando em se proteger, né? Se proteger, porque a história hoje é a guerra, ou as guerras, né?
eu vejo que a gente fala, né, muito assim da nova geração e qual o papel da nova geração no contexto de pensar o futuro. Não sei o que a gente pode fazer, né? Eu sei que essa geração, que é a nossa geração, está tentando retardar o problema. E eu acho que toda vez que alguém me pergunta assim, né? E aí, mas poxa, você está trabalhando tanto, eu vejo o trabalho dos ambientalistas, dos pesquisadores e tal, mas vocês não conseguiram muita coisa, né? Eu falei, não. Eu acho que sempre tem que pensar o que seria se não tivesse sido, né? Então, acho que nenhum trabalho é em vão, eu acredito. Quando eu tinha saído da faculdade, comecei a trabalhar, o desmatamento da Amazônia estava perto de 30 mil quilômetros quadrados. Foi o pico ali em 94, 95. Eu nunca imaginei que a gente fosse reduzir para 15, quanto mais para 10, quanto mais chegar quase um pouco menos de 5, como a gente chegou, né, em quilômetros quadrados. Então, é possível, só que a gente realmente precisa ir aos poucos engajando a sociedade para isso. Eu acho que esse engajamento é muito importante, só que a gente está em outros tempos, né? Em tempos aí trazendo mais uma coisa aqui para a nossa discussão, em tempos em que a verdade ela muda, tempos das redes sociais, em que qualquer coisa que você fala, repete, 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 ela vira um mantra, e não quer dizer que seja aquilo que realmente é. Eu acho que esse é um grande desafio. É um grande desafio dessa nova geração que eu falo, que é ter que lidar com tantas inverdades ditas como verdades e realmente fazer com que as pessoas entendam que é a nossa casa comum, né? Voltar ali para aquele princípio que foi colocado lá desde o início, que o Papa Francisco, enfim, colocou muito bem, né, na Laudato Si. Eu acho que é importante a gente trabalhar com a perspectiva de engajamento dessa nova geração mesmo. E acreditar, né? Continuar acreditando que mesmo que o que a gente faz ainda tem uma serventia, mesmo que seja aos poucos, assim. O Brasil criou, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e o setor agropecuário ficou de fora por conta de pressão política. A gente já sabe que está chegando nessa COP. Lá no começo, o Luiz falou, né, com todas as contradições do Brasil aí, em termos a clima e querer ser um grande produtor de petróleo, mas também com um agronegócio a mil. Na prática, esse modelo, ele é um modelo de compensação e crédito, né, e vai afetar territórios relevantes como a Amazônia. E aí, ao invés de transformar o uso da terra, corre o risco até de fazer a mercantilização da floresta. Como é que vocês veem esse cenário? Será que a gente está em risco com esse tipo de sistema? Absolutamente, sim, não há dúvida nenhuma. A Anne falou uma coisa que eu acho que é importante a gente talvez ter presente, né, quando a gente fala em um retrocesso. Você pense assim, o Congresso dos Estados Unidos nos anos 80 recebeu cientistas, o Congresso recebia e via depoimentos de cientistas de grande qualidade, Wallace Broecker, Carl Sagan, James Hansen. Pegue no caso do Brasil. O Brasil, em 1988, fez uma Constituição, que era uma Constituição, tinha 2 grandes artigos lá, os 225, falava do direito ao meio ambiente íntegro, saudável, etc, etc. Flash, coloca agora, voltemos para 2025. Você pega um Congresso, pegar o Congresso americano, então, virou uma piada. Pegar o Congresso brasileiro, 513 deputados, não é? Da Câmara dos Deputados, 324 fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Senado tem 81 senadores, 50 desses 81 senadores fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Você acha que esses congressos faria a Constituição de 1988? Imagine esse congresso sendo um congresso constituinte, uma Assembleia Constituinte. Qual seria a Constituição que sairia desse congresso? Né? O grande problema desse congresso, eu acho, não é que eles não recebem os cientistas,
é que o nível intelectual desse Congresso é talmente baixo que eles não entenderiam o que os cientistas iam dizer. Eles não têm nível intelectual para entender o elementar da ciência do clima, o elementar da ciência da biodiversidade, etc, etc. É um nível de regressão intelectual, mental, ideológico, nunca visto. Nunca visto. Então, e nós podemos estar diante de nós agora em 2026, né? Os italianos falam, né? Al peggio non c'è fondo, né? Ou seja, o pior nunca tem um fundo, né? No Brasil a gente fala, nada é tão ruim que não possa piorar. Então nós podemos, inclusive, piorar o nosso congresso em 2026, por incrível que pareça. Então nós temos que ter a sociedade tem que ter, a Anne fala uma coisa importante, a gente não pode abaixar os braços, né? Por isso que a gente está aqui hoje. A gente tem que tentar, de qualquer maneira, reverter esse processo. É verdade que houve progresso. Ela falou, em 2004 chegamos, em 95 chegamos a quase, em 94, 95 chegamos a quase 30 mil, em 2004 chegamos em 27.770 mil quilômetros quadrados na Amazônia apenas. Chegamos em 2012 a 4.500 e alguma coisa. Acho que 1.570, se a minha memória não falha. Então, houve progressos muito grandes, mas desde 2012 houve um desmantelamento dessas políticas. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 2024 era menor ainda do que no primeiro ano do Bolsonaro. Então, vocês percebem que há um conjunto de boas vontades, digamos assim, do Lula, e digam, não me entendam mal, o Lula é o melhor presidente que nós já tivemos. Mas, por demérito da concorrência, porque, efetivamente, o empenho que o governo Lula tem feito é irrisório perto, em primeiro lugar, das necessidades, em segundo lugar, da sua própria campanha eleitoral. Da sua própria campanha eleitoral. Lula falou em desmatamento zero. E eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração. Não sei se eu estou me excedendo, mas uma coisa apenas. Em 2022, em 2023, houve aquele famoso encontro dos governantes panamazônicos, onde o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez uma proposta ao Lula que era uma proposta muito coerente, porque ele estava seguindo o próprio exemplo dele, era aderir ao Tratado de Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis. O Gustavo Petro fez isso, e o Lula não. Então, você percebe que não é pedir uma utopia, né? Não, existe um presidente na América do Sul que está fazendo isso, ele está fazendo ele é co-signatário do Tratado de Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis. Por que o Brasil não faz isso? Se nós somos um país que tem uma gigantesca necessidade de preservar o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio civilizacional, o seu patrimônio natural, certo? Então, sabe, eu não vejo, eu acho que nós estamos sendo cada vez mais resignados a programas mínimos. Mas pelo menos isso, mas pelo menos aquilo. É verdade, a gente não pode baixar os braços, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, reconhecer que há uma derrota muito grande, o que não é a mesma coisa que derrotismo, mas há uma derrota muito clara de toda a política pública socioambiental no Brasil nos últimos anos, né? Isso eu acho que é a nossa constatação de princípio, a partir da qual nós podemos elaborar estratégias de resistência e de reversão desse processo, mas não adianta a gente achar que nós não estamos numa situação que é muito difícil imaginar pior. Bom, por fim, nós vamos ter uma COP em Belém, agora em novembro, na Amazônia. É simbólica para o Brasil, é simbólica para o mundo inteiro. Nos últimos tempos aí dominou um pouco a imprensa a questão dos custos de hospedagem, né? Mas, tirando isso, que é um outro tipo de detalhe, o que a gente pode esperar dessa COP em termos de negociações e avanços, e que temas que devem estar presentes assim, no debate, que a gente não pode sair dessa COP sem tentar dar um encaminhamento? Na agenda da COP, uma das principais coisas é, de fato, assim, arrecadar esses compromissos dos países, que são as NDCs, né? A revisão das NDCs está aí no dia, assim, né? A gente poder ter um anúncio de ambição dos países com as NDCs. Aí, é claro, toda a agenda que eu não sei como está, né? Mas a agenda de avançar na questão do phase-out dos combustíveis fósseis, que eu acho que
não anda muito. A minha impressão é que o governo brasileiro está focando bastante na agenda de ação, que é uma agenda que não necessariamente faz parte das negociações, mas que traz aí tem o TFF como um dos elementos aí dentro da agenda de ação de florestas, né? Provavelmente alguma coisa que esteja ligada à agenda de ação para o manejo integrado de fogo também, né? Levar esse tópico para esse mais, vamos dizer, alto nível, já que fogo quase não é falado em nenhuma das COPs. Então, eu vejo que essas são questões que o Brasil vai tentar emplacar. Agora, realmente, eu precisaria de um outro marco, né? Um marco como foi o Acordo de Paris, né? E eu não sei se a gente vai conseguir. E eu vejo que esse marco, ele sairia com realmente uma agenda de phase-out dos combustíveis fósseis. Isso seria o ideal. Seria ideal também a gente poder visualizar ou vislumbrar um conjunto de NDCs que entregue aquilo que a gente precisa entregar como nações, né? Que é conseguir pelo menos ficar num grau e meio, o que a gente já passou no ano de 2023 para 2024. Então a gente está ali, tipo, no limite, e eu não vejo como a gente conseguir avançar. Na COP29, a questão dos NDCs, são a cada 10 anos, portanto, a partir de 2015, seria agora em 2025, portanto, nós teremos que reformular essas contribuições nacionalmente determinadas com muito mais ambição, numa situação muito adversa. Mas a isso se sobrepôs também o fato de que na COP29, Azerbaijão, houve pela primeira vez, inclusive, uma ausência de resolução, né? Você sabe que quando eles proclamaram o final da COP29, o representante da Índia levantou e falou: nós não estamos de acordo com essa resolução. E houve, portanto, uma espécie de... houve um país, Papua Nova Guiné, que pediu para que colocar uma cadeira vazia escrito Papua Nova Guiné, porque eles falaram que não iriam mais participar, porque não eram ouvidos, etc. Então, há uma enorme fissura, digamos assim, naqueles consensos mesmo, que é um consenso fabricado diplomaticamente. A grande questão agora vai ser o fato que em 2029, na COP29, em 2024, havia uma proposição dos países pobres de receberem 1,3 trilhão de dólares por ano de transferência de recursos, e os países ricos estavam dispostos a dar 300 bilhões. Né? Então, havia uma pequena diferença entre 300 bilhões e 1 trilhão e 300 bilhões. E o Brasil, então, vai cair no colo da COP30, então, essa divergência que ficou em aberto na COP29 do Azerbaijão. Então, percebem que há vários problemas que se sobrepõem e que fazem com que a COP30 tenha, assim, uma herança extremamente negativa dos parcos resultados das COPs anteriores. A minha impressão é que não haverá uma COP31. Quer dizer, no sentido em que possivelmente vai haver uma perda muito grande de credibilidade da COP30, e ela só existe hoje porque é uma engrenagem que continua existindo em função da sua própria inércia, digamos assim. Mas eu não vejo muito sentido, se não houver uma reviravolta espetacular na COP30, eu não vejo muito sentido a COP31. Anne, Luiz, a gente já percorreu aqui vários assuntos importantes e acho que, no fundo, tudo que conversamos converge para uma questão que é talvez a mais urgente de todas, que é o tempo, uma vez que seguimos adiando o que já não pode mais esperar, né? Então, para a gente encerrar, eu queria propor uma última reflexão para vocês, no sentido de como criar formas de governança que façam com que quem decide hoje leve de fato, né, em conta os direitos e o futuro das gerações que vão herdar o planeta que a gente está deixando agora. Essa pergunta, ela é a pergunta do milhão, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente, como que a gente consegue, de fato, engajar a sociedade aí como um todo, mas principalmente os jovens,
na perspectiva de uma virada de chave, né? Uma virada de chave que passa pelo comportamental até realmente entender o problema e buscar soluções em todos os níveis. A gente tem que, basicamente, né, trocar o pneu com o carro andando. A gente já está tendo que reduzir as emissões. Se a gente reduzisse as emissões a zero hoje, a Terra ia continuar esquentando, porque ainda tem, né? Tem um acúmulo de gases de efeito estufa, assim, grande na atmosfera. Então, eu acho que a gente precisa ter um engajamento mesmo dessa nova juventude no processo, mas não deixar tudo também só na mão deles, porque todos nós temos que estar envolvidos, né? A gente está cada vez mais sofrendo as consequências, os governos estão gastando cada vez mais dinheiro com essa questão dos eventos climáticos extremos. Vê o que aconteceu no Brasil ano passado, teve que lidar com inundações no Rio Grande do Sul, no mesmo ano que foram secas severas em grande parte do país, fogo, isso tudo tem um custo, né? Tem um custo para a sociedade e quebra países, né? Então, eu acho que a solução é a gente entrar nesse barco todo mundo junto. Agora, como fazer que todo mundo entre nesse barco que é o grande X da questão. Eu acho que a partir do momento em que a gente realmente levar a sério, né, essa perspectiva das contribuições de cada país isso mudaria o jogo. Agora, o que vai nos levar a fazer isso? Realmente, eu não sei te responder. A ciência já mostra quais são os problemas, a ciência aponta até caminhos e soluções. Eu acho que o Brasil tem, não só na sua forma, né, de produção, na sua forma de usar a energia, de produzir energia, mas também na sua capacidade de usar o território que tem para absorver carbono, plantando árvores, né, restaurando ecossistemas, e isso é impressionante. Aí, nesse contexto, por exemplo, a gente vê o que a China fez em poucos anos, no que diz respeito à restauração de ecossistemas que estavam completamente abandonados, degradados. Isso é vontade política, né? A gente precisa ter, de fato, vontade política, e a gente precisa ter uma sociedade que consiga pressionar os políticos para que isso se torne, né, uma verdade e uma ação concreta. Então, eu vejo que sem isso, sem essa reeducação política nos jovens, a gente também não vai muito longe. A gente vai ter uma eleição ano que vem, como o Luiz falou, provavelmente, eu espero que não, mas que a gente não consiga piorar ainda mais o Congresso que a gente tem. A gente tem que começar desde já nesse processo. Não é só mudar o presidente, a gente vai mudar quem faz as leis, né, do Brasil. Eu diria a mesma coisa que a Ana, de uma maneira muito clara também. A solução não virá do governo. O governo não foi feito para resolver esse problema. A solução virá, se vier, das sociedades. Da capacidade que as sociedades têm de impor aos governos uma vontade política. Os governos, basicamente, são instituições que respondem a quem pressiona mais. Quem pressiona mais hoje é o agronegócio, é o empresariado, é a mineração, etc. E a sociedade civil, as pessoas os pobres mortais, não têm uma voz ativa no sistema político, não tem uma voz ativa no sistema sindical, etc, etc. Então a sociedade civil está muito desarticulada, ela está muito preocupada com isso, mas ela não encontrou ainda as formas políticas, institucionais, organizatórias, capazes de fazer com que essa preocupação se transforme em vontade política clara. Você não vai sair nem da cabeça de um de nós quatro aqui. Isso vai sair da sociedade, vai sair da luta política, mas alguns elementos eu acho que tem que ser pensados claramente. A ideia de que, de alguma maneira, o Brasil é inviável como sociedade mantida as atuais políticas em relação ao agronegócio. Nós temos que descontinuar o agronegócio. O agronegócio é o problema número 1 da sociedade brasileira. Tem muitos problemas, tem muitos candidatos para ser o número 1. A mineração vem logo em segundo lugar, mas o agronegócio é claramente, no país biologicamente mais rico do mundo, é o vetor destrutivo mais
inequívoco e mais poderoso que nós temos. Então, se nós temos que resolver esse problema a partir do Brasil, claro que o problema é global, mas passando no Brasil, nós temos que entender que o agronegócio é o grande problema da sociedade brasileira. Eu escrevi um livro sobre isso, chamado Ecocídio, exatamente, em função dessa questão de situar o problema no agronegócio, o grande obstáculo para chegarmos a superar minimamente os nossos problemas. E assim fechamos mais um episódio do Conexões Inerentes, com um enorme obrigado a Anne Alencar, ao Luiz Marques e ao Décio Semensato. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Só temos a agradecer por ouvir, refletir e estar junto nessa jornada com a gente. E se você curtiu essa conversa, se alguma palavra tocou você, se uma ideia despertou algo, deixa um comentário contando o que você achou. E fiquem de olho porque em breve vamos iniciar uma nova série aqui no Conexões Inerentes. Então já clica aí no sininho no seu tocador de podcast e acompanha a nossa página no Instagram para saber das novidades. Eu fico por aqui, pessoal, e aguardo vocês em breve para mais um encontro com novas descobertas aqui no Conexões Inerentes. Grande abraço, valeu! Last night I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity. I had a taste of democracy, and I felt safe. To the west and south to the north, people were living in peace, seeing the eyes of justice everywhere. Every land was thriving with love and prosperity. And I woke up asking myself, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we? Last night I dreamt of an end to poverty. All nations were growing, all nations stood strong. Smiles of understanding between one another. Politics and music belong to the people again. Equal rights spread amongst all shapes and colors. People were building a beautiful and stable home. Last night, in my dream I saw humanity, and I woke up asking myself, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we
country.